porque às vezes nem o que as pessoas gostavam agora gostam. É muito importante nas demências percebermos preferências alimentares anteriores. Se a pessoa nunca comeu e sempre odiou leitão, se eu lhe vou dar leitão, ela não vai comer o leitão. Mas também acontece o contrário. E há um conjunto de patologias que de facto a nutrição tem um papel preponderante. Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje vamos falar de um tema bastante sensível, principalmente para a população idosa, mas que muito contribui para aquilo que é a qualidade de vida. E ninguém melhor do que a nossa nutricionista Maria João Duarte, que eu convidei a estar aqui presente para dar um testemunho do que é trabalhar este tema tão importante com a população, principalmente a população idosa. Portanto, Maria João, bem-vinda. Obrigado por teres aceito este convite. É uma honra receber-te na nossa equipa e também aqui neste podcast. E para começar, eu perguntava, o que é que te levou a tomar a decisão de escolher esta profissão de nutricionista e porquê depois especializaste mais na população idosa? É assim, não era uma área que eu gostasse particularmente, eu gostava de várias áreas. Depois enveredei um bocadinho mais pela área da saúde, eu sou muito cuidadora e portanto gosto muito dessa parte. E a nutrição tinha um gosto um bocadinho mais especial. Licenciei-me e fui aprofundando os conhecimentos e gosto muito da área e por isso cá estou eu hoje. E na parte da população idosa, por alguma razão em específico, houve algum trigger na tua vida que te fez enverdar mais para esta área ou foi fruto das circunstâncias? A população idosa também sempre foi uma população que eu gosto muito, sempre tive muita empatia, muita facilidade na comunicação e também ao longo dos meus estágios, do meu percurso profissional, acabei por lidar com esta população e gosto imenso de trabalhar com ela. O que é que motiva mais ao acompanhar esta população e trabalhar na parte da nutrição? Olha, os desafios, acho que há bastantes desafios nesta população. É uma população que tem hábitos muito enraizados, hábitos alimentares muito enraizados e, portanto, é muito desafiador ter ali o que é o ideal da nutrição e o que é que se pode adaptar no dia-a-dia e às preferências daquela pessoa e esse desafio é muito interessante. E depois os resultados que se obtêm, não é? Eles mudarem algumas coisas e em termos de saúde, de melhoria da saúde, de melhoria da qualidade de vida, os resultados aparecerem e a satisfação que eles têm com isso é muito gratificante. Falavas aí em desafios, recordas-te de alguma situação que tenha sido assim particularmente um desafio e depois tendo em conta o resultado que se conseguiu atingir com essa pessoa em particular? Há várias situações concretas, por exemplo, situações de obstipação, em que com alterações que até são bastantes, depois há uma resolução do problema e uma melhoria do bem-estar, não é? Situações de falta de apetite, que com pequenas estratégias também conseguimos dar a volta. Portanto, há várias situações que podem existir, doentes que são alimentados, por exemplo, por PEG ou por sonda, não é? Através de tubo, e que personalizando ali a alimentação, conseguimos fazer com que haja aqui um ganho de peso num doente que é desnutrido, uma cicatrização de feridas que existam. Não é? Há uma grande abrangência, ou insuficiência renal, por exemplo, doentes com insuficiência renal, que ainda são ali idosos jovens e que ainda pode haver uma melhoria desta insuficiência renal ou um atraso na entrada da diálise. E aqui vê-se melhorias significativas quando há um acompanhamento nutricional por perto. Do ponto de vista daquilo que são os casos que tu deste agora, tocaste num ponto que eu gostava de explorar um bocadinho mais, a perda de apetite. Com a idade, e nós assistimos muito isto nas famílias que nós acompanhamos, nas pessoas que nós acompanhamos, mas concretamente, que estratégias é que podem ser dadas para estas pessoas naquilo que diz, exemplos mesmo concretos de como é que se pode melhorar esta questão da perda de apetite nas pessoas idosas? Então, primeiro, o polifracionar as refeições, portanto fazer mais refeições ao dia e comer menos de cada vez. Depois, em cada uma dessas refeições, tentar fortificar. Por exemplo, em vez de fazer um leite magro, que às vezes as pessoas estão habituadas a fazer um leite gordo, por exemplo, para ter um maior aporte calórico. Por exemplo, adicionar mais azeite à sopa, adicionar frutos oleaginosos nas refeições, nos pratos principais ou mesmo nas sobremesas. Tentar, por exemplo, suplementos nutricionais orais também é uma opção e existe uma panóplia imensa no mercado. Ou os iogurtes proteicos, que agora também existem muitos iogurtes proteicos. Já de todas as marcas. Exatamente. E marcas brancas, marcas mais comerciais. Líquidos em pudim. Exato. Portanto, há aqui várias estratégias que podemos oferecer e depois ter, claro, negociar com a pessoa que está à nossa frente e perceber o que é melhor para aquela pessoa, não é? Ao longo destes anos que trabalhas nesta área, sentes que com a realidade que temos hoje em dia disponível no mercado é mais fácil corresponder àquilo que são as necessidades nutricionais das pessoas ou, por outro lado,
pode haver aqui algum viés naquilo que é a escolha certa do artigo certo? Há uma grande variedade, às vezes não é acessível a todo tipo de carteiras, por assim dizer, não é? Os suplementos nutricionais orais são caros, no nosso país não são comparticipados. O caminho está a fazer-se e brevemente irão ser, mas nem todos e nem toda a tipologia, e portanto não é acessível a toda a gente, mas também é possível, lá está, através de alimentos correntes, fortificarmos as refeições e chegarmos a calorias que têm esse suplemento, não é? Através de leite, através, por exemplo, de suplementos modulares só de proteína, ou só de lípidos, ou só de glícidos, tentar fortificar as refeições, ou através de azeite, não é? Que é calórico e que podemos inserir aqui ou naquela refeição ou na outra. Frutos, manteiga de frutos oleaginosos, que agora também já há tudo de amendoim, caju, não é? Podemos aqui também optar por estas opções, sim. Mas há uma grande variedade de escolha, sim. Em que muitas vezes o fator financeiro tem algum impacto, até porque muitas vezes os idosos dizem mas eu já não preciso de comer tanto, ou já não preciso sequer de alimentar como era antigamente. Porquê é que é tão importante manter a alimentação, mesmo que mais ajustada ou mais personalizada, principalmente a partir dos 65, 70 anos? Portanto, as necessidades proteicas também são maiores nesta população, para manter aqui a massa muscular e alguma defesa do organismo, por assim dizer. E essa importância é fundamental porque há uma redução do apetite, não é? Havendo redução do apetite, pode haver uma diminuição da ingestão alimentar, um aporte alimentar insuficiente, pode vir daí uma perda de peso, uma desnutrição, e aqui temos maior suscetibilidade a infecções, a cansaço, a quedas, a hospitalizações, e portanto maior probabilidade de mais mortalidade, mais declínio, mais rápido, não é? No fundo, o que acabaste de enumerar aqui, que era também uma dúvida que eu tinha, uma questão, que é os fatores de risco ou os sinais de alerta que as famílias e os cuidadores devem estar atentos. E falaste aqui em alguns riscos de queda, feridas. No meio desta realidade, qual é que é a diferença entre um idoso que ainda tem algum nível de autonomia, ou quase total, e um idoso que já tem algum nível de dependência? Existem diferenças naquilo que é a atuação do nutricionista? Sim, o idoso autónomo consegue comprar as refeições, comprar os ingredientes, fazer as suas refeições e depois alimentar-se, não é? Num idoso dependente vai depender da dependência que ele tem. Não é? Eu posso ter um idoso que não é capaz de preparar as refeições, mas que estas até lhe são fornecidas pela família ou por um apoio domiciliário que fornece refeições, e que o nutricionista tem que estar em articulação com estas entidades para fornecer a alimentação mais adequada. Por outro lado, também pode ser um idoso que não consegue, não prepara nem consegue alimentar-se de forma, por exemplo, por causa de um AVC, que deixou limitações físicas. Podemos alterar aqui os instrumentos, os pratos, os copos, para que ele consiga ter ainda alguma autonomia, e também isso é bom para ele se alimentar melhor. Ou podemos ter mesmo uma pessoa que não consegue alimentar-se de todo e tem que ser alguém a dar-lhe a alimentação. E é fundamental que esta pessoa que dá esta alimentação a uma pessoa dependente tenha empatia com ela, lhe dê o tempo necessário para ela fazer a sua refeição, tenha paciência no fundo, não é? Porque aí a ingestão alimentar vai ser muito melhor do que se dermos à força, não vai acontecer da mesma maneira, não é? Ou podemos ter, lá está, doentes que acabam por ser alimentados por um tubo, que está no nariz até ao estômago ou até ao intestino, ou que está no abdômen, não é? E que são alimentos líquidos que temos que fornecer aqui, que são dados através de uma seringa, muitas vezes quando são doentes que já mais estáveis, e aqui também tem que ser uma alimentação personalizada, porque toda ela é líquida e para atingir as necessidades tem que haver uma adaptação consoante o peso que a pessoa tem, não é? Eu pegaria exatamente nesse ponto. Muitas vezes a alimentação artificial por tubo é associada, ou melhor dizendo, a desnutrição das pessoas que já têm tubo é associada à alimentação por tubo, mas isso tem uma relação direta ou não? Ou seja, há aquele mito de que de facto pode ter uma alimentação líquida. Aliás, a alimentação líquida pode não ter as necessidades nutricionais para aquela pessoa. Isso é um mito, é uma realidade? É possível, através de uma dieta líquida, atingir os níveis nutricionais daquela pessoa? Portanto, se não for adequada, aquela pessoa não vai atingir as necessidades. Tem que haver um cálculo para uma pessoa que tem uma alimentação por tubo. Uma pessoa que tem 50 quilos tem necessidades diferentes de uma pessoa que tem 80 quilos. Não posso dar exatamente a mesma quantidade para as duas pessoas. E para manter o peso ou para recuperar, se houver uma desnutrição, tem que haver um cálculo, tem que haver uma distribuição de várias refeições ao longo do dia adaptadas àquela pessoa. Tem que haver é muito importante haver um acompanhamento neste caso para prevenir a desnutrição ou mesmo revertê-la. Ou permitir a cicatrização de feridas, por exemplo,
não é? Ok. E podem haver outras patologias envolvidas em que tem que haver uma conjugação. Por isso, posso ter uma pessoa com feridas, com insuficiência renal, com uma doença gastrointestinal, não é? E tem que haver aqui uma adaptação de um conjunto de doenças e da pessoa em si. E pegando nessa parte das doenças e das patologias, pessoas com demência, pessoas com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, a alimentação pode de facto ter aqui algum contributo naquilo que é a melhoria e de alguma forma até a sobrevida destas pessoas que têm este tipo de doenças? Sim, claramente. Então, ao nível da demência, depende do tipo de dificuldade alimentar que a pessoa vai ter. É muito importante nas demências percebermos preferências alimentares anteriores, não é? E recolher o máximo possível a história daquela pessoa do ponto de vista alimentar. Se a pessoa nunca comeu e sempre odiou leitão, se eu lhe vou dar leitão, ela não vai comer o leitão, ainda por cima está com toda uma alteração de percepção à sua volta, não é? Mas também acontece o contrário, também há pessoas com demência que não gostavam de determinados alimentos e depois já gostam, não é? Porque por esta alteração toda que há à volta da percepção do que é o espaço e do que são os alimentos e disso tudo. Por outro lado, também é importante perceber, tentar por tentativa e erro, perceber o que é que conseguimos oferecer, porque às vezes nem o que as pessoas gostavam agora gostam. Temos que ir por tentativa e erro, perceber o que é que conseguimos oferecer e de que maneira é que conseguimos oferecer. Lembro-me de uma doente que segui, que o que ela consumia durante um dia eram 3 suplementos por dia. Pronto, também era uma doente com 40 quilos, que era o suficiente para ela. Exato. Um doente de 80 não seria suficiente. Mas era isto que conseguíamos dar e mantínhamos o estado nutricional. Depois, muitas vezes, é suficiente ajudar a iniciar a refeição. Não é? Porque a pessoa não sabe o que é um prato, não sabe o que é comida, não sabe o que é que são os talheres e basta iniciar para a pessoa perceber que é aquilo que é para fazer e consegue alimentar-se sozinha. Mais situações também há doentes com demência alimentados por tubo, não é? Também temos que adaptar aí a alimentação. As recusas alimentares muito frequentes, também por tentativa e erro, perceber o que é que resulta, de que maneira é que resulta, com que tipo de cuidado no tato é que resulta, não é? Há pessoas que podem gostar de tocar, de olhar, outras pessoas que podem não... E que se calhar até comem melhor sozinhas do que se estiverem acompanhadas. Exatamente. No caso da pessoa com demência, temos não é? que ir tentando perceber aqui de que maneira é que conseguimos chegar à pessoa. Depois, insuficiência cardíaca, também tinhas falado. Portanto, também é importante haver aqui uma adaptação da alimentação. Depende em que fase é que estamos. Estamos numa fase precoce da doença ou estamos numa fase avançada desta insuficiência cardíaca, mas numa fase precoce da demência, onde aqui há um papel aqui grande da prevenção. Portanto, é importante que haja uma alimentação rica em legumes, em frutas, em cereais integrais, frutos oleaginosos, evitar aqui os açúcares, as gorduras saturadas, os alimentos processados, não é? Fabricados na indústria, que são mais nefastos, têm uma lista de ingredientes interminável muitas vezes e maus ingredientes, não é? E isto tem um papel muito protetor aqui na insuficiência cardíaca. Pronto, um bocadinho por aqui. Não, e há um conjunto de patologias que de facto a nutrição tem um papel preponderante. E um ponto que referiste aqui que tem a ver com o facto de às vezes a família, e eu vejo muito isto em contexto domiciliário, também se vê em contexto institucional, mas em contexto domiciliário vê-se mais ainda, porque como a família está muito frequentemente e durante muito tempo com as pessoas, referem isto, que é, não vale a pena dar isto que o meu pai não gostava de, no caso da pessoa com demência, que é a nossa grande realidade, não vale a pena dar isto ou tentar porque o meu pai antigamente não comia isso, portanto não vai comer. E a verdade é que às vezes há esta reversibilidade que tu dizias, Exatamente. Que é, não gostavam e até passam a aceitar, ou até gostavam e passam a recusar. De que forma é que isto representa um desafio, enquanto nutricionista, quando estás a fazer algum plano alimentar? É uma questão que te colocam várias vezes, esta questão do histórico da pessoa, de não gostava e de tu até achares que poderia voltar a tentar para ver se realmente come, se não come. Isto é um desafio no teu dia-a-dia ou não é tanto por aí? Não é tanto por aí. Há receptividade das famílias em voltar a tentar? Sim, normalmente sim. E lá está, é também tentar fazer ver à família que nesta doença há uma grande alteração da percepção da realidade, não é? E de todas as capacidades perceptivas e, portanto, tudo pode mudar em relação a que eram os hábitos antigos e, portanto, temos que ir muito por tentativa e erro, perceber o que é que funciona. Naquilo que é a abordagem do nutricionista dos doentes que tu acompanhas, que tu acompanhas, existem diferenças naquilo que é um doente que tu acompanhas e que está em ambulatório ou até em contexto domiciliário versus aquele doente, aquela pessoa que está internada no hospital? Há diferenças naquilo que é a intervenção e nos resultados que tu consegues obter ou que a pessoa consegue atingir com a tua ajuda, ou não há necessariamente, o contexto não interfere nesse sentido?
Sim, interfere bastante. Portanto, um doente que está internado, está na fase aguda da sua doença, aqui, portanto, as alterações do apetite são também mais significativas e é muito desafiante neste sentido. Para além de muitas vezes também ter vários exames para fazer, ou tem aquela cirurgia e também há mais períodos de jejum. Portanto, há bastante diferença a nível de internamento. Quando está o doente já mais estável, também o aporte nutricional depois consegue-se chegar de uma forma mais tranquila e também é um acompanhamento mais diário. É possível que seja diário, não quer dizer que seja sempre possível fazê-lo, mas há mais viabilidade disso acontecer. A nível em casa, portanto, há um acompanhamento normalmente mais longínquo, não é? Mas também são doentes mais estáveis, do ponto de vista do apetite, da sua situação clínica, não é? E é possível haver uma recuperação maior e mais rápida das situações que estão a ultrapassar. Sim. Ok. Até porque eu toco muito na pessoa com demência, porque de facto é uma grande realidade que nós acompanhamos, mas estando no seu contexto, mais vezes é mais fácil a pessoa aceitar a alimentação na sua casa do que no hospital. E eu recordo-me de uma situação de uma senhora. Nessa situação então é completamente diferente. Sim. Esta senhora em concreto estava numa instituição a fazer uma reabilitação e chegou a ser ponderada a colocação de sonda nasogástrica para a alimentação, porque a senhora com a sua demência recusava comida. Claro. E numa reunião que nós tivemos com a equipa de lá antes da senhora ter alta, eu sugeri de, antes de colocar um tubo, se não seria viável a empregada que a senhora tinha na sua casa de há 30 anos, preparar alguns pratos que pudesse levar para a instituição e perceber se comia mais ou menos do que aquela comida que era da instituição. E a verdade é que isso resultou. Claro. E mais ainda, quando a senhora foi para casa, recuperou não só o seu apetite praticamente na sua íntegra, como até o próprio prazer a comer a comida que lhe era feita pela empregada. E isto do ambiente, nestas condições de demência, de facto conta muito, e é uma realidade que nós temos muito no dia-a-dia. Sim, se um doente sem demência já o é, um doente com demência quando é internado... Claro. Aí... Até nós, não é? Saudáveis, se formos internados e tivermos uma situação de hospitalização, também tudo em nós muda, não é? Sim. O que é que tu recomendarias às famílias que nos podem estar a ouvir neste momento em termos de alimentação nas pessoas idosas e que muitas vezes acompanham filhos que cuidam de pais, esposas que cuidam de maridos? Que recomendações é que tu gostavas de deixar? Portanto, estas pessoas que acompanham os seus pais em casa, por exemplo. Estar atento aos detalhes, porque muitas vezes uma pequena coisa pode ser uma grande coisa, na verdade, e não ligarmos pode não estar a ajudar o nosso ente querido. Portanto, por exemplo, se ele come o que comia habitualmente, se conseguimos estar com ele diariamente, não é? Nem sempre é possível, se vai comer lá à nossa casa e deixa comida no prato ou até tapa a comida por vergonha de não verem que não está a comer aquela alimentação, para perceber o que é que está a acontecer para não estar a comer aquilo, não é? Pode ser falta de apetite, pode ser uma alteração na deglutição que esteja ali a fazer com que a pessoa não consiga deglutir, ou na mastigação, não é? Porque muitas vezes também há falta de peças dentárias, ou emagrecimento com próteses desajustadas que magoam quando se mastiga. Há aqui vários aspectos que é importante terem atenção. Se há quedas mais frequentes, se há mais cansaço, acho que é um bocadinho por aqui. Ok, também. Porque isto de cuidar de alguém, principalmente nas pessoas idosas, muitas vezes, como tu dizias, esse exemplo que é muito curioso, e eu recordo-me mais em contexto institucional do que em casa, porque em casa a pessoa está sozinha com a cuidadora, de haver pessoas que colocavam o guardanapo em cima do prato, ou que misturavam os elementos para não parecer que não tinha comido e que eram mais restos de comida. E muitas vezes por trás de uma não alimentação ou de uma redução da alimentação estão causas que até são modificáveis, nomeadamente esta questão das próteses, esta questão da disfagia, não é? Da dificuldade em engolir, e este trabalho de consciencialização que tu fazes junto das famílias é de facto crucial. E já te conheço de outras realidades, conheço muito bem o teu trabalho, e efetivamente as famílias, quando percebem o que pode ser modificado para que a alimentação até melhor, muitas vezes até aceitam essas estratégias. Não é? E às vezes a mãe ou o pai ou alguém que acompanhamos até diz: olha, estou com falta de apetite, ou não consigo tão bem ir à casa de banho, e isto às vezes não é valorizado. Até porque eu ia dizer que a obstipação, esta questão de não ir à casa de banho, e já há pouco tinhas referido também, é muito desvalorizada pela nossa população. Primeiro porque é um tema tabu, não é? Ninguém quer falar do padrão intestinal, e que muitas vezes tem interferência com muitos outros fatores,
a perda de apetite, a confusão nas pessoas com demência, a alteração do estado de consciência, o que seja. E com o ajuste da alimentação, muitas vezes nem precisamos de recorrer aos laxantes. Se assim for, ok, que seja necessário, quimicamente, introduzir algum medicamento, ok. Mas muitas vezes só com o ajuste da alimentação, isso contribui para a melhoria do padrão intestinal. Exatamente. Existem erros, se é que podemos chamar erros, que se cometem na alimentação, principalmente na população idosa, e que se devia evitar ou devíamos ter mais em atenção? Além da alimentação, é importante aqui a questão da mobilidade, que muitas vezes está reduzida nesta população e também interfere nesta questão da obstipação. Portanto, tudo o que seja uma mobilidade que aquela pessoa consiga fazer é importante estimular isso. E o aporte de líquidos, não é? Porque a população idosa tem aqui uma alteração na regulação da sensação de sede e bebe menos líquidos do que aqueles que precisa. Portanto, precisa muito mais do que aquilo que sente vontade de beber. Portanto, é importante aumentar a atividade dentro do que for possível na realidade da pessoa, dentro das limitações que tem, aumentar a ingestão de líquidos. Depois é importante comer, lá está, várias vezes ao dia, a menos vezes de cada vez, que é para também estimular aqui o peristaltismo do funcionamento do tubo digestivo, que nesta população também está mais lento, e se submetermos o organismo a várias refeições ao longo do dia, vamos estar a estimular o peristaltismo, aumentar o aporte de fibra, que muitas vezes é muito inferior àquilo que é preciso. Nós precisamos de 25 gramas de fibra por dia. Um idoso que esteja hospitalizado e que faça, por exemplo, uma dieta pastosa, pode ter um aporte de fibra muito inferior, para além de não comer a dieta toda, muitas vezes, porque tem falta de apetite, não é? Portanto, aumentar o consumo de fruta, de legumes, os legumes, fazer a sopa e os legumes no prato principal, nos dois sítios, não é? Muitas vezes os nossos idosos à noite comem sopa e fruta, não é? E é importante comer a sopa, comer também legumes no prato, nem que seja um mini prato, não é? Cereais integrais, portanto, aumentar aqui o aporte de fibra. E depois também há suplementos de fibra que podem ser aconselhados, de fibra natural. Há uns que têm vários componentes nos seus ingredientes, isto depois também tem que ser bem analisado e bem recomendado, não é? Que podem ser ingredientes que não interessam, mas há suplementos simples de fibra, como por exemplo o psyllium, ou a goma guar parcialmente hidrolisada, ou até mesmo alimentos que podem ser triturados e são uma boa fonte de fibra, a linhaça em pó, que também funciona. Portanto, tudo isto pode ajudar bastante no nosso idoso com obstipação. Exato. A fibra e a hidratação. E na fibra, que já deste aqui vários exemplos, eu agora pegaria num tema que é muitas vezes um tema difícil, que é a hidratação. Eu não diria difícil, diria desafiante. Sim, exatamente. Porque as pessoas falam sem beber líquidos ou beber água e assusta, porque eu não consigo beber. Que estratégias é que pode deixar às famílias que acompanham estas pessoas e que contribuam para este aumento de hidratação? Tentar arranjar uma garrafa que a pessoa goste, que seja bonita, isto pode ajudar, e tê-la sempre consigo. Depois tentar arranjar uma estratégia, sempre que for à casa de banho vou beber água, ou sempre que fizer, portanto, ter estratégias, ou vários pontos em casa, ou pôr post-its em casa, beber água. Ter aqui algumas estratégias ao longo do dia para aumentar a ingestão de água. Aromatizar a água, por hortelã, casca de limão, canela, maçã, um aroma que a pessoa goste. Até pode ser chá, por exemplo, fazer chá e beber ao longo do dia, um chá que a pessoa também goste. No inverno pode ser quente, mas também pode ser colocado no frigorífico e ser frio no verão. Pronto, são algumas das estratégias que podemos muitas vezes as pessoas associam a hidratação só à água no seu estado neutro. Exatamente. Quando há muito mais além do que água no seu estado neutro. E os legumes também têm água, a fruta tem água, o leite, o iogurte também acaba por aqui haver algum aporte. Eu ia dizer até a fruta da época de verão, não é? Que muitas vezes é quando há mais risco de desidratação, mas também não é por acaso que existe a fruta da época com alto teor de água, não é? Melancia e por aí fora. Não, são de facto estratégias que contam muito para aumentar os níveis de hidratação na pessoa idosa. Muito bem, olha João, estamos aqui quase a acabar a nossa conversa e eu queria fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais a nível pessoal e profissional, que é como é que sentes que este desafio de fazer parte deste projeto, agora aqui na nossa clínica da Warmi e até em contexto domiciliário, faz sentido para ti e porquê é que disseste um sim quando te convidámos a integrar a nossa equipa? Eu adoro a área da geriatria e dos cuidados paliativos, também já trabalhámos juntos noutras instituição neste sentido e por isso foi um sim claro
porque é uma área que eu adoro e que eu tenho trabalhado ao longo do tempo, foi neste sentido. E acho que têm feito um trabalho daquilo que eu tenho visto de fora, não é? Não estava muito por dentro até agora. Tem sido um trabalho incrível daquilo que eu tenho visto e a vossa clínica, a nossa clínica. A nossa clínica. Está maravilhosa. Obrigado, João, e obrigado uma vez mais por teres aceito integrar a equipa, aceitar também participar aqui nesta conversa que contribui para as famílias que nos ouvem lá em casa. E agora mesmo para terminar, que é, eu pergunto sempre isto: se tu tivesse de escrever numa palavra ou numa frase do nome do nosso podcast, que é Pode Cuidar em Casa, como é que tu descreverias? É uma frase. Uma Pode palavra, cuidar em casa. Pode cuidar em casa. É cuidarmos como a pessoa gostaria de ser cuidada. Isso é muito importante, porque nós temos muita iniciativa de dizer que vou cuidar como gostava de ser cuidado. Certo. Mas nós temos que saber quem é que está do outro lado. Exatamente. Não é? E esse é realmente, gostei muito, obrigado. Obrigada. Concluímos agora o nosso segundo episódio desta segunda temporada. Houve mensagens aqui muito importantes transmitidas pela Maria João, a nossa nutricionista, de quem eu tenho o gosto e o privilégio de conhecer já há alguns anos e agora faz parte da nossa equipa. Portanto, se esta mensagem lhe fez sentido ou pode fazer sentido a alguém que o rodeia ou a rodeia, partilhe e ajuda a que esta informação chegue a mais pessoas. Obrigado.